Olá, eu sou a Caroline Kiangala e hoje eu vim falar um pouquinho sobre A Bruxa Cata, o livro selecionado para lermos conjuntamente lá no Clã das Pretas, que é um grupo de leitura coletiva composto por várias youtubers, instagramers, enfim, blogueiras no nosso caso, que a gente lê junto, ficção especulativa, produzida por pessoas negras ou pessoas racializadas em modo geral, e a gente conversa, e todos os dias lá no nosso perfil, vou colocar aqui embaixo o link para o nosso perfil do Instagram, a gente tem uma seleção de stories e fotos no feed em que a gente discute a leitura à medida que a gente vai fazendo, né? Durante um mês, geralmente. No caso de agosto de 2018, a obra escolhida foi A Bruxa Cata, que é um romance escrito pela Nnedi Okorafor, que é estadunidense, mas ela tem origem nigeriana. A Nnedi, ela é uma PhD, ela atua como professora de escrita criativa e ela tem uma série de romances e ela está bastante conhecida atualmente pela sua série Bindi, que dizem que é muito, muito incrível, assim. Até agora, o que eu li foi Quem Teme a Morte, que eu li junto com a Bruna, da Biblioteca Preta, e a gente decidiu, então, a gente veio, na verdade, ler A Bruxa Cata com um background do que a gente, sei lá, esperava que fosse extrapolar Quem Teme a Morte. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente esperava e sobre o que é o livro no final das contas, assim. Como a gente veio de Quem Teme a Morte, a gente esperava que esse padrão de ter uma protagonista que é negra, porém não tem melanina, fosse ser abordado de uma forma diferente. No caso da Onie de Quem Teme a Morte, a gente tem uma protagonista que é desagradável e que ela representa bastante a experiência de branquidade, porque por mais que ela seja uma personagem que não seja branca, ela é uma personagem que dentro do contexto em que ela está inserido, ela representa uma lógica de superioridade, uma sensação de superioridade, apesar dela estar o tempo inteiro sendo massacrada, violentada de diversas maneiras. Porque é claro que a gente tem uma visão interseccional, mas fica muito evidente nesta obra, Quem Teme a Morte, no caso, que os problemas de gênero são mais superficiais, eles são mais visíveis no final das contas. A gente tem então uma jornada, então a gente tem uma visão do futuro, e aí a protagonista vai seguindo uma jornada para cumprir o seu destino, e enfim, ela vai aprendendo várias coisas à medida que ela vai passando por essa jornada. Então a gente tem uma espécie de romance de formação. No caso da Bruxa Cata, a gente tem uma série de livros, então o desenrolar da história, ele não vai se encerrar nessa edição. Nessa edição aqui, a gente conhece a Sunny. Nessa edição, a gente conhece a Sunny, que é uma garota estadunidense, cujos pais são nigerianos e que ela volta para a Nigéria e cresce lá. E em determinado momento, por ela ser albina, a gente vai percebendo que ela sofre bastante bullying na escola de garotas negras. E aí, para quem não está muito familiarizado com a escrita e com a lógica, o arcabouço dos livros da Nnedi Okorafor, claro que eu só li, esse é o segundo livro, então não posso falar como se eu fosse uma especialista nas obras dela, mas assim, a gente percebe o desconforto de que, por um lado, nós temos personagens pretas, né, pessoas com melanina pigmentadas, sendo as pessoas que oprimem, sendo as pessoas desagradáveis, isso é um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo, as personagens albinas, no caso da Sunny, né, da Bruxa Cata, e a Onie, que é uma pessoa que tem uma pele cor de areia, que não é albina, mas filha de um árabe com uma africana, enfim, a gente tem um deslocamento dessa experiência de ser oprimida que faz com que a violência seja descrita sem que a gente tenha acesso aos gatilhos diretamente. A gente não vivencia essas violências que a gente sofre todos os dias, porque a protagonista geralmente é uma personagem que ela não é agradável, assim, não é uma pessoa que tem uma ética, uma forma de falar com as pessoas com a qual você queira se identificar, porque geralmente são personagens meio mal educadas e cheias de respostinha. E ao mesmo tempo tem a questão do cabelo, da fisionomia, enfim, do biotipo, que não correspondem ao seu se você for uma garota preta. Então, existe esse descolamento e aí você tem um distanciamento para pensar. Uma das coisas que me chamou mais atenção e que me fez dar uma nota maior pro livro depois da leitura inteira, ela não tá ligada nem à literariedade, nem à estrutura da obra, porque particularmente não me agrada muito a maneira como ela descreve os personagens. Interiormente a gente conhece muito pouco sobre as reais emoções dos personagens
E então isso me incomoda um pouco. A gente tem uma visão muito exterior do que está acontecendo, o que é interessante porque a gente tem um contato bem denso sobre como funciona aquela sociedade, como é que são as paisagens, como é que as pessoas se vestem. Isso é muito importante pra gente que tá aqui, né, tipo no Brasil, por exemplo, e que a gente não tem contato nenhum, que a gente não tem compreensão, possibilidade de se identificar com isso. Entretanto, esse distanciamento, isso junto com um vocabulário, enfim, que às vezes é muito simples, muito simplificado, dão uma certa... faz com que a obra se arraste um pouco, né? Mas ao mesmo tempo é muito bacana que, do mesmo jeito que nós somos estrangeiras, que nós somos a Cata, né? Que nós somos estrangeiras, negras, criadas fora do continente africano, a Sunny, que é a protagonista, também é. Então a gente vai ter na obra, intercalado com a narrativa, alguns trechos de livros, enfim, que ela tá lendo e que ela tá aprendendo sobre a cultura de lá. Então ó, a gente vai ter alguns excertos de livros e a gente vai conseguir se localizar na história, porque em vários momentos eles vão dizer um termo, eles vão falar sobre algum mito que a gente vai ficar um pouco solta, às vezes tem umas notas de rodapé, mas muitas vezes é nesse excerto que a gente vai se contextualizar. Isso é muito bom, e nessa história toda a gente vai perceber que aprendemos várias palavras, e mais do que aprender as palavras, a gente vai se familiarizando com uma outra escrita, com uma outra leitura, com uma outra forma de pensar aquelas palavras, assim, porque, de modo geral, se você não fala um outro idioma, além da língua materna, é muito possível que você, tipo, leia palavras estrangeiras só, tipo, passando por letras, enfim, e que você não pare para pensar sobre isso, assim. Mas no caso desse livro, ele faz com que você se atenha a essas diferenças, até porque, às vezes, um W, às vezes um K diferente, assim, vai fazer com que a palavra tenha um outro significado, e tudo isso é muito entrelaçado na história, sabe? Então isso é muito bacana, as palavras não estão jogadas ali. Isso amplia bastante a nossa dimensão do que é a história em si. A narrativa, ela é muito convencional, ela conta a história de uma garota que é the chosen one, ela é escolhida, e ela tem um grupo de amigos, né, que vão ajudar ela nessa jornada contra um mal específico, contra a destruição do mundo. E aí nisso a gente vai ter um acesso maior às pessoas, então as pessoas também são mais agradáveis do que em Quem Teme a Morte, então a leitura não pesa tanto, mas a gente vai seguir alguns padrões, por exemplo, do mentor, que é misógino, enfim, de situações misóginas que são apresentadas. Geralmente, se você não é uma pessoa albina, você pensa muito pouco sobre como realmente o sol vai influenciar o seu cotidiano. Então, a Sunny é uma personagem que a gente tem acesso, por exemplo, ao que ela leva na mochila, e isso faz toda a diferença, né? Porque ela tem que levar uma dose extra de protetor labial, uma dose extra de filtro solar e uma sombrinha preta, né? Uma série de coisas que vai fazer com que ela tenha um cotidiano diferente e que é marcado e que não é marcado de uma maneira negativa, assim como não segue aquele estereótipo da pessoa diferente que é do mal. Inclusive, a maneira como a diferença é abordada, eu gostei bastante, assim. Uma das coisas que é muito bacana é que a Sunny, por ser albina, as pessoas vão dizer que ela é feia e vão sem nenhum constrangimento. Assim como a gente sofre racismo cotidianamente, as pessoas não se constrangem em dizer, ah, você é uma negra muito bonita, enfim, esse tipo de coisa que às vezes pode parecer que é um elogio, mas não é. Só que aí no livro, quando a gente vai avançando, a gente vai perceber que o que é visto socialmente como defeito é, na verdade, uma expressão de uma qualidade mágica que você tem, né? E aí é aí que a gente pode compreender também como que o livro vai criar dois tipos de grupos, né? Tipo, na sociedade, que são as ovelhas, que são as pessoas comuns, sem magia. Para quem é fã de Harry Potter, seriam tipo os trouxas. E, no caso, as bruxas, que são pessoas leopardo. E aí uma das coisas também que eu gostei muito nessa história de pessoa leopardo é que existem seres humanos, né, e pessoas não humanas que podem ser pessoas leopardo. Então a compreensão de humanidade, ela é bem expandida, é bem diferente da nossa lógica ocidental do que é humano. E isso é muito, muito bacana. Uma das explicações, por exemplo, que animais peçonhentos que vão em busca de vingança, né, que elas querem matar seres humanos ou outros animais porque foram assassinados de uma maneira brutal e guardaram esse rancor para uma próxima vida. Tem várias coisas desse tipo que trazem reflexões.
Eu gosto muito de como a Sunny corporifica a experiência de nós que somos pessoas nascidas nas Américas, né? E no meu caso, por exemplo, meu pai é angolano, minha mãe é brasileira, eu nasci aqui. E eu me senti muito identificada com algumas experiências da Sunny nesse sentido. Uma ciência muito grande de quem você é e de quem você não é. E de você representar, né, fisicamente, você corporificar duas culturas ou duas visões de mundo, duas experiências. E você ser uma cidadã que é isso, assim, em muitos sentidos as pessoas não vão ver. Então, essa lógica das identidades, ela se aplica muito a isso. E, ao mesmo tempo, isso me fez pensar muito na minha conexão com meus ancestrais, com meu tronco paterno. E eu até fiz um post lá no Clã das Pretas falando sobre uma história que envolve a minha avó paterna, enfim, e o meu nascimento, né? E eu vou deixar o link aqui do post também. E no mais é isso, é uma obra que vale bastante a pena ler. Ela pode ser muito difícil, assim, ao longo, né, da leitura. E eu fui percebendo que à medida que eu fui lendo, eu comecei a gostar do livro mesmo, a partir da página 78, para você ter ideia, e que realmente na reta final eu comecei a dizer, nossa, eu gostei desse livro, mas assim, não por causa do livro em si, mas pelas reflexões que ele suscitou na minha cabeça. É basicamente isso. Bom, é isso, obrigada por ter assistido. Se você não é inscrita, se inscreve no canal, por favor, e não esqueça de assinar o sininho. E também vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem Bruxa Cata para ajudar a gente a fazer mais vídeos. Segue a gente nas outras redes também. Obrigada. Tchau, tchau.